Continuando a nossa série de vídeos sobre o mês do orgulho, a gente resolveu trazer hoje algumas formas de homofobia sutis que a gente ainda vê no mundo hoje que precisam acabar. A primeira delas, que a gente já ouviu algumas vezes por aí: não precisa se posicionar se você não é da comunidade LGBT, não precisa comprar essas brigas que não são suas. Então a gente já viu muitas vezes essa tendência de pessoas que não são da comunidade, né, que se consideram aliadas e elas lutam pelos direitos da comunidade LGBT, às vezes se posicionam dentro do trabalho, na família, quando escutam alguma piada ou quando vê alguma atitude inadequada, as pessoas em volta muitas vezes questionarem: mas por que você está lutando por esses direitos sendo que você nem faz parte da comunidade, né? Não vale a pena, não faz sentido. Só que isso é uma grande mentira e é uma forma de preconceito sutil, né, Isadora? Um preconceito que ainda a pessoa que está dizendo não quer olhar, né? E se você for perguntar para essa pessoa se ela tem preconceito, ela vai falar que não, imagina, que ela não tem preconceito, que ela não tem nada contra os LGBTs, que ela até tem amigos que são, né? Mas ela acha que quem não precisa comprar essa briga, não precisa se desgastar. Só que isso é uma grande mentira, um grande absurdo, né? Que a gente precisa pontuar, porque é uma luta pela igualdade de viver, né, aqui sem discriminação, não é só de um grupo, né? Mas é de todas as pessoas. Até a gente alcançar essa consciência plena, acho que vai levar um tempo ainda, mas a gente precisa falar sobre isso. Então, é muito importante, né, esse comprometimento das pessoas, principalmente das que não são da comunidade, porque nós estamos falando do nosso direito, né? E muitas vezes não é ouvido. Sim, da nossa existência. Então pode ser interpretado, né, de uma forma ali por quem tem preconceito, de uma forma negativa. Agora, quando é uma pessoa que não faz parte da comunidade e ela tem essa consciência, muitas vezes as pessoas escutam muito mais. Ela pode impactar dentro ali do círculo social dela muitas pessoas. Então é importante que todo mundo se posicione, se a gente quer que seja um mundo melhor para todo mundo, né? Isso. Uma outra coisa é: ai, não, mas pra que demonstrar afeto em público? Eu acho qualquer casal se beijando em público feio. Ai, casais hétero também é muito feio. Mentira. Porque se for um casal hétero, você nem vai notar. Isso nem vai te incomodar. Mas te incomoda casais diferentes, que são os casais LGBTs. E aí você usa isso pra falar que ninguém deve demonstrar afeto em público. Mas será que se um casal hétero estiver de mão dada e se beijando na sua frente, você vai se incomodar mesmo? Exato. Não, né? Então vamos pensar o quanto que a gente também evita olhar para essas coisas e fica acreditando em mentiras para só colocar uma cortina de fumaça e não reconhecer que a gente tem preconceito, porque o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. Você só vai conseguir abrir mão de um comportamento discriminatório quando você reconhece que você tem. E todas as pessoas têm algum preconceito. Claro, todo mundo tem seus vieses, né? Inclusive quem faz parte da própria comunidade LGBT. Então, a gente precisa olhar para eles. Ninguém tá livre de olhar para os seus vieses. E é claro que a gente não tá falando aqui, né, gente, de demonstrações, a gente tá falando de demonstrações de afeto, né? Sim. De andar de mão dada, nada que foge também, lógico, abraçar, de uma convivência social em público. Um selinho. Porque aí qualquer casal aí também tá é errado. atentado violento ao pudor, né? Claro, então a gente tá falando de demonstrações de afeto. Outra coisa também muito comum que a gente escuta é: pra que ter filhos? Acho que é uma coisa desnecessária, né? Tenha aí sua vida, faça seu casamento, more junto, mas pra que, né? Pra que colocar uma criança no meio? Isso a gente já viu bastante. Também é uma forma, sim, de preconceito, porque não existe esse tipo de pensamento quando a gente tá falando de famílias heterossexuais, né, de casais héteros. Aliás, é desejado que tenham filhos, procriem. Inclusive é até uma regra, né, uma obrigação, né, toda mulher tem que ter filho, mas se ela for LGBT daí não precisa. Não precisa, porque daí como é que vai ficar a cabeça dessa criança? Ai, como é que essa criança não vai ter um pai, vai ter duas mães? Ou como é que não vai ter mãe? Cadê a mãe dessa criança se for dois pais? Então, na verdade, só serve pra gente ver o tanto de regra e de vieses que foram sendo colocados e todo mundo foi comprando isso. E que foi comprando só mentiras, porque não existe isso. De que a criança não vai ter uma boa instrução na vida, não vai ter um bom suporte familiar, não vai ter carinho, não vai ter amor e não vai ter afeto numa família que é composta por duas mães ou por dois pais. Então a gente precisa tirar essas camadas
de vieses e de crenças preconceituosas, porque na prática é uma total mentira e que não se sustenta. Tanto é que muitos casais LGBTs estão aí tendo filhos e formando suas famílias. Sim, a gente tem cada vez mais famílias LGBTs, casais também transcentrados, que daí também já é uma coisa que já gera todo um auê, como que uma mulher trans vai amamentar. Pessoas que gestam, sim. Como já diria a nossa amada Erika Hilton, que está encampando essa discussão. E até de uma porque, forma como ela maravilhosa. mesma colocou lá, né, não depende de quem acha que não para ocorrer a gestação, né? Exatamente. Então, as pessoas vão gestar sim. Então, vão esse é ter um ponto. famílias homoafetivas, sim, de todas as formas, de todos os jeitos, e é isso, gente. E o último ponto também de discriminação velada é: para que falar disso no trabalho? Para que falar para os seus clientes? Guarde para você a sua intimidade. Ninguém precisa saber que você é LGBT, mas pessoas héteros cis guardam para elas? Ou elas tratam com naturalidade, fala pro cliente que vai sair para jantar com o marido, que vai lá com a esposa na reunião dos pais da escola do filho. Quando você chega no escritório, tem foto da família na mesa. E por quê que a pessoa LGBT ela não pode ter também, né? Por que para ela tem que ser reservado esse assunto, tem que ser guardado ali, é um assunto pessoal, e para a pessoa que é hétero, não. Então a gente tem que repensar isso, sim. Não é algo pessoal, é algo natural, né? Você falar da sua configuração de família, você falar se você tem um esposo, uma esposa. Não, o que não é normal é você mentir, é você sentir medo e insegurança de estar numa reunião com o seu esposo, com a sua esposa, e falar que é sua amiga ou que é sua parceira de trabalho e não ter coragem de falar quem realmente essas pessoas são na sua vida. Isso, na verdade, é que é o problema e que não deve acontecer. Então, esse foi o vídeo da gente expondo desculpas para as pessoas não se aliarem à causa LGBT ou desculpas de dizerem: não tenho preconceito, mas... Então, para a gente poder discutir sobre isso e pensar formas de juntos resolvermos esses assuntos e tirar esses vieses da nossa cabeça, porque não servem para nada. Até o próximo vídeo, então, gente. Se tem alguma outra situação que a gente não falou aqui, que você já vivenciou, já ouviu, coloca aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.